Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, deixando o like de vocês, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 420 inscritos nesse canal. Obrigado aí pela participação de vocês. Este é o África no Centro. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vindos e vindas. É um canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, todas as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade ao longo da história. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês sobre um assunto tanto quanto polêmico, mas a gente vai tentar, dentro das nossas possibilidades, levantar umas questões aqui. Recentemente, eu estava dando aula no meu curso de História da África a partir da perspectiva do Pan-Africanismo. Desde já convido todas e todas vocês a fazerem. E aí, a gente comentando sobre a questão do racismo, da história do racismo, e a caminhada deste fenômeno que começa na Índia, e ainda mais o budismo que nasce na Índia, por volta de 600 anos antes da Era Comum, e que já nasce neste contexto pós-início da caminhada do fenômeno do racismo na Índia, conforme explica Carlos Moore nesta obra aqui, e que este racismo ele se espalhou pelo mundo em escala planetária. Dito isso, é importante dizer que a conversa, ela se expandiu, a minha conversa com o aluno, ela se expandiu, e foi bom essa conversa ter se expandido, porque o budismo, ele é uma manifestação, uma visão filosófica cosmogônica fundamentalmente africana, em diáspora, por ter nascido na Índia, e foi fundado por um homem chamado Siddhartha Gautama. Esse é o primeiro ponto. E é um fenômeno de uma visão filosófica cosmogônica que é pautada na resistência pacífica, dos fenômenos violentos que estavam se dando na Índia naquele contexto pós-invasão das populações que se identificavam como arianas, gente da pele nobre, e que destruiu 3 grandes civilizações africanas da Índia, Harappa, Mohenjo-Daro e Shanhu-Daro. Posteriormente, essa invasão ela levou para a Índia uma visão filosófica cosmogônica que não é originária da Índia, mas que hoje muitas vezes as pessoas confundem que a palavra hindu com hinduísmo, hindu com indiano, Indiano é quem nasce na Índia, é uma identificação nacional. Hindu é quem professa a religião hindu, religião essa que foi levada para a Índia por esses invasores arianos. E aí, Siddhartha Gautama, que foi o cara, a personalidade histórica que fundou o budismo, o budismo que repito, um fenômeno fundamentalmente cultural, que nasce na Índia, e que a Índia, por ser uma civilização pautada em valores de pacifismo, ela construiu essa visão, deu a possibilidade de construção dessa visão do budismo. Ou seja, o budismo ele acaba, inclusive, muito mais tarde, influenciando, como eu falei na aula, um homem chamado Mahatma Gandhi, que também pautou a sua luta pela independência da Índia em valores pacifistas, embora ele fosse hindu e não budista. Mahatma Gandhi era hindu e não budista. E ainda mais tarde, fundamentalmente, o Mahatma Gandhi ele inspirou um outro grande lutador pacifista chamado Martin Luther King Jr., pastor protestante da Igreja Batista, como vocês sabem muito bem, que é um dos ícones da movimento para direitos civis, nos Estados Unidos da América. E aí, esse meu aluno, ele é evangélico, ele é protestante, e aí ele levantou a bola, de que Mahatma Gandhi, apesar de ser essa figura singular, da história, ele era racista.
Eu sei que há um pensador que eu respeito profundamente chamado Umar Johnson, que fez um vídeo, né, onde ele fala do racismo de Mahatma Gandhi, né, inclusive criticando o fato de o museu em homenagem a Martin Luther King que existe nos Estados Unidos, não me recordo agora exatamente o nome da cidade, mas tudo bem, não tem problema, mas o museu em homenagem ao Dr. Martin Luther King tem na frente deste museu uma imagem enorme, eu vi o vídeo, de Mahatma Gandhi, quando deveria ter a imagem do Dr. Martin Luther King. Lógico que se é um museu em homenagem a ele, deveria ter a imagem do Dr. King, e também da sua companheira Coretta Scott King. É óbvio, porque ela lutou com ele, lutou ao lado dele, né, pelos direitos civis. Então deveria ter a imagem dos dois ali, do Dr. King e da sua companheira Coretta Scott King. E aí, houve uma possibilidade minha de esclarecer ou enegrecer para esse irmão que, apesar da fala do grande Umar Johnson, professor, doutor, que eu respeito profundamente, a gente não pode cair na armadilha de apontar para um homem negro, que é o caso de Mohandas Gandhi, e dizer que ele foi racista em relação aos negros, como nós, né? Por quê? E aqui começa a conversa. Mohandas Gandhi, ele passou uma parte da sua vida vivendo na África do Sul do Apartheid. Mohandas Gandhi, para quem não sabe, ele é formado em Direito. Mohandas Gandhi viveu os horrores do Apartheid na África do Sul, quando ele também estava lutando lá contra a lei do passe, essa que determinava que negros e indianos que viviam na África do Sul, como vivem até hoje muitos indianos na África do Sul, obrigatoriamente tivessem que portar um passe para poder se deslocar no território, né, da África do Sul, do Apartheid, regime esse odioso que durou mais de 50 anos e que prendeu ninguém menos que Nelson Mandela durante 27 anos. Né? E aí, é importante a gente trazer esse histórico, esse contexto, por quê? Não para passar pano para Mohandas Gandhi, absolutamente, não se trata disso aqui. Se trata de uma análise histórica, fundamentalmente histórica. Porque pan-africanos, como eu, não passam pano para ninguém, nem para preto. Né? Nem para preto. Agora, a gente não pode, de forma nenhuma, como nos ensinou o grande Carlos Moore, né? O maior pesquisador da história do racismo do planeta, que os negros não podem ser racistas com uma outra pessoa, seja ela branca ou mesmo negra, porque racismo é uma estrutura de poder. O racismo, ele foi criado uma vez só por pessoas brancas, e nós, negras e negros, não podemos reproduzir o racismo, não podemos praticar o racismo contra quem quer que seja. Podemos, ou melhor, reproduzi-lo nas nossas falas, muitas vezes erradas, logicamente, porque nós somos o tempo inteiro atravessados pelo racismo, porque o racismo, como diz o grande Frantz Fanon, ele opera na psique do negro, por isso que o racismo faz com que a gente rejeite as nossas contribuições, rejeite a nossa própria história, rejeite a nossa própria cultura, porque é exatamente aí que reside a guerra fundamental contra nós, pretos e pretas, que é a guerra cultural, como explica o grande Maulana Karenga, né? O grande Elis Arrilha, né? E como explica também a grande Marimba Anne, que diz que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. Então, família, a gente precisa, com muita calma, quando a gente for apontar o racismo em alguém, não dizer que uma pessoa negra é racista, por mais que esteja reproduzindo falas que são de cunho racial. Por quê? Porque o racismo é uma estrutura que existe há 3.500 anos, é um dos fenômenos violentos mais antigos da humanidade, né? Se espalhou em escala planetária, que nasceu na Índia, como dá conta também, inclusive, esse documentário aqui, produzido pela BBC de Londres, né? E que chegou na África do Sul, quando lá vivia, por exemplo, né, no momento que nasceu lá, o grande Bantu Stephen Biko. Bantu Stephen Biko criou na África do Sul um movimento de resistência ao racismo chamado Movimento da Consciência Negra. Por que é importante a gente salientar tudo isso? Porque, inclusive, a África do Sul, ela foi colonizada primeiro por holandeses. Não por acaso, o afrikaner é uma derivação do holandês. O africano é uma das línguas faladas na África do Sul, uma das 11 línguas faladas na África do Sul. É uma derivação do holandês. E, posteriormente, à dominação holandesa,
que massacrou populações negras, particular a partir dos Zulus, da guerra contra os Zulus, né? Que foi a guerra anglo, e depois quando os Zulus lutaram contra os holandeses, e depois lutaram contra os ingleses, que foi a guerra anglo-zulu. Os ingleses dominaram a África do Sul e, junto com os holandeses, implantaram o regime do apartheid, quando, inclusive, os ingleses, né, a fim de ter uma mão de obra assalariada para consumir seus produtos industrializados, uma vez que a Inglaterra foi o primeiro país a fazer sua revolução industrial, graças a ela ter acumulado capital muito grande, porque ela foi o império onde o sol nunca se põe, e uma das suas colônias era exatamente a África do Sul, produtora de diamantes, né? Diamantes esses que estão agora adornando a coroa do atual rei, tal de rei Charles III, né? A Inglaterra, no início do século XX, ela tentou colocar no mesmo patamar trabalhadores pretos e brancos. E aí os trabalhadores holandeses e ingleses, conforme está documentado nesta obra aqui, História da África Contemporânea, como os autores mostraram muito bem, trabalhadores ingleses e holandeses brancos disseram que não poderiam ser tratados da mesma forma que os trabalhadores negros. Certo? Por quê? Porque o racismo é uma questão de fenótipo e não de classe, e não de nacionalidade, não de orientação sexual, não de orientação ideológica, nada disso, não de gênero. O racismo é uma questão de fenótipo, conforme explica o grande Carlos Moura nesta obra aqui. Então, nós, família, estamos lutando contra o racismo, que se manifesta em todos os estratos sociais de uma população, de uma sociedade. Todos os estratos sociais. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado para que nós identifiquemos o racista apenas no branco. Porque é o branco, estamos falando de grupos, não de indivíduos, estamos falando aqui de grupos. É o branco que tem poder para ser racista em qualquer lugar do planeta. O preto não tem poder para ser racista. Porque o próprio Mohandas Gandhi, na África do Sul, também passou por situações de racismo. Ok, família? Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.